Olá, eu sou a educadora Luana e hoje vamos dar continuidade a um assunto da matemática muito importante que são gráficos, né? Só que hoje vamos trabalhar os tipos de gráficos, onde que eles estão, para que são importantes. Então vamos falar sobre eles. Falando sobre os tipos, né? Esse primeiro tipo gráfico que nós colocamos aqui, ele é um gráfico chamado gráfico em coluna, ele está disposto verticalmente as minhas informações. Porém, eu tenho informações nesse eixo e nesse eixo, ou seja, tanto na vertical quanto na horizontal. Esse gráfico, para mim, ele está falando sobre países populosos do mundo, em milhões de habitantes. Então, a minha coluna maior está me indicando que o país mais populoso é a China, do lado a Índia e assim sucessivamente. Nesse gráfico, o país menos populoso é o Japão, que é o último que está colocado, a última coluna. Então, qual que é a importância de gráficos assim? É que eu distribua a minha informação de um modo que a visualização ela é um pouco mais fácil, porque você consegue acompanhar tanto a coluna quanto a informação que estão nos eixos, né? A gente chama de eixos. Então, é muito importante para a visualização, de forma clara e precisa, de acordo com o que eu tenho nos eixos, né? Quando falamos da China, a minha coluna da China é a maior e ela está lá em cima, lá no número maior que nós temos. Então é fácil visualizar, é fácil encontrar o dado se vier uma pergunta nesse sentido. O outro gráfico que nós temos é o gráfico em barra. Ele é muito parecido com o anterior, porém ele está disposto horizontalmente, ou seja, são barrinhas, né? Uma disposta em paralelo à outra. Também trago informações, porém a informação aqui é um pouquinho diferente. Esse caso está trabalhando a questão de mortalidade infantil, tá? Esse gráfico exemplificado é de 2013. Então ele é um gráfico antigo, porém nos mostra como que fica distribuída, no caso, as questões de mortalidade infantil. Temos nesse eixo, nós temos as regiões do Brasil e embaixo, disposto horizontalmente, o número de crianças, ou seja, essa taxa de mortalidade, certo? Esse gráfico exemplificado é uma fonte do IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nos traz essas informações. Então, quando eu for entrar, por exemplo, no site, numa página, numa rede social do IBGE, é possível que eu encontre gráficos nesse sentido. Por que citamos, né, a página, as redes sociais do IBGE? Porque hoje em dia as nossas informações, elas são colocadas na forma de gráficos. Então vamos encontrar eles em toda parte. Já estamos colocando aqui um do próprio IBGE para que vocês possam averiguar depois. Então é um gráfico em barra. O próximo gráfico, ele é um gráfico chamado de gráfico em pizza. Esse gráfico realmente ele parece uma pizza com as fatias de pizza e nos traz algumas informações. Esse gráfico, por exemplo, está falando da distribuição da água no mundo, ou seja, aquela maior fatia da pizza que está claro, ela trabalha com uma porcentagem e se refere a uma informação que está colocada ao lado. Então, falando da porcentagem do gráfico em pizza, a maior fatia da pizza, como nós já comentamos, ela está representando um número, que é 71%. Esse 71% quer dizer água congelada. Aonde? No mundo. A distribuição é no mundo. Ou seja, cada cor que tem no meu gráfico é representada por uma legenda que está ao lado. Ou seja, nós temos a nossa água distribuída dessa forma. Então, o gráfico em pizza, ele é um pouco mais fácil para que eu compreenda as informações. Ele sempre vai me trazer uma porcentagem, um número e tem uma legenda que vai representar as cores, porque ele é um gráfico com cores, para que eu possa entender o que cada cor quer dizer. Por exemplo, se eu pegar a água que tem representado 7%, que é a que está ao lado do roxo, a segunda menor fatia de pizza, ela quer dizer o quê? Lagos e cursos d'água, quer dizer que eu não tenho tantos lagos e cursos d'água no mundo. É uma porcentagem baixa, 7%, e 4% de umidade do ar.
Quer dizer que o nosso ar no mundo tem vapor d'água, tem a umidade do ar, porém é muito pouco. Por que será que isso acontece? Então os gráficos, eles nos trazem também reflexões sobre o que está acontecendo no mundo, não só nas questões climáticas, mas na questão de população, como nós já mostramos, questões econômicas, dentre outras. Então essa é a importância dos gráficos também. Então, para que a gente memorize, né, a gente traz essa atividade proposta aqui, que já colocamos em outras aulas, mas para que a gente compreenda como que é o gráfico em pizza, as cores que ele traz. Então, a letra A representa 20%, letra B 30%, que está em laranja, e em cinza 50%. Aí o gráfico chama gráfico em pizza, nós já estamos ajudando aqui vocês a fazerem. E o que cada cor representa? Cada cor vai representar uma porcentagem, que é um gráfico de intenção de voto. Esse gráfico em pizza é muito importante, então a gente colocou a atividade para que ele seja memorizado mesmo, não só porque ele traz informações numéricas, mas porque ele também traz informações qualitativas, ou seja, ele representa alguma coisa através dessas fatias e da sua porcentagem. Essa foi mais uma aula do MOVA, até a próxima.